Olá, bandoleiros e bandoleiras, aqui é o William Dalton mais uma vez no programa Roleta Russa Podcast. E hoje a gente está trazendo um outro, pode-se dizer um ícone, um músico ícone do rock gaúcho que esteve sempre assim presente, tocando com a maior parte das figuras do rock gaúcho e também fazendo grandes produções. Nós vamos conversar com um cara que também passou pelos Cascaveletes e hoje tem uma carreira muito bacana, cheio de produções musicais, um excelente músico de estúdio, um excelente produtor, Luciano Albon. Prazer, meu irmão. Como é que tu tá? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e por essa apresentação. Verdadeira. Muito obrigado. Pois é, Albon. Vamos começar falando lá dos Cascaveletes, né, que tu passou. Eu lembro muito bem que nessa época, a gente até nos bastidores aqui estava conversando a respeito do... O Luciano Albon é um grande baixista, multi-instrumentista, e eu também já fui baixista dos Daltos, e a gente estava conversando a respeito da partida do Dusty Hill do ZZ Top, uma das bandas preferidas, né? E, cara, falando dos baixistas, o Flávio Passo começou no baixo, no início dos Cascaveletes, aí depois passou a bola pra ti, foi mais ou menos isso, né? Ali nos Casca, primeiro é o Flávio. O Flávio grava aquela famosa demo, cassete, né? Que eu acho que a Ipanema, tem até uma história que a Ipanema tocou a demo inteira e tomou um gancho da censura, alguma coisa assim. Sim. Né? Aí depois passou pro Frank, né? Exatamente. Aí não lembro quem é que me contava essa história, que é meio maluca, assim, talvez o Jacques Maciel tenha me contado essa história, ou o Gilberto Baréia, que teve um ou dois shows que o Flávio, no meio do show, resolveu dançar e parou de tocar o baixo. Já tava, acho que, mordido pelo aquele bichinho do Mick Jagger, assim, e parou de tocar. E num desses shows eles teriam tirado o baixo dele e posto pro Frank, assim, pra não ficar aquele buraco. Então, em algum momento acontece essa transição, o Frank assume o baixo e o Flávio faz aquela segunda guitarra, não fazia o show inteiro, né? Tocava em algumas músicas, eu acho que o Ney cantava, assim, nos momentos solos do Ney, o Flávio assumia a segunda guitarra. E depois eu faço esse teste para entrar na banda, primeiramente como músico contratado. Eles estavam no momento que tinham acabado de gravar o Rocaúla e iam começar a turnê. Aquilo que a gente chama de turnê aqui, né? Tudo que acontece depois de um lançamento de um produto, de um disco, vira a turnê daquele disco, né? Sim. Então isso acontece final de 88, por aí eu faço esse teste. Aí meses depois os caras voltam do Rio com o disco pronto e o Vinícius Canto me liga para eu fazer ensaios, coisa e tal, para ter um outro teste que você quer. Uma coisa é tu ir lá tocar no estúdio, mas ver como é que eu ia me sair ao vivo, enfim. Deu tudo certo. Foi tudo, acabou sendo tranquilo, assim. E aí eu fico esse 1 ano e pouco como músico contratado, uma mesma situação que tinha já com o Humberto Pettinelli, o Cocaine Bluesman. E aí 1 ano e tanto fazendo ensaio, fazendo arranjo, compondo junto. Aí tem aquele momento da demo ali, que é 90, o Céu de Blues. Aí eu e o Cocaine somos efetivados e viramos uns taco a taco com os outros membros da banda. Mais ou menos é essa, assim, uma cronologia que acontece ali. Sim. E, eu vou deixar um elogio aqui já pro Flávio e pro Frank, porque os dois são excelentes baixistas. Sim. São caras realmente inspiradores, assim, nas coisas que eles fizeram, assim. Acho que até o primeiro Frank deve pegar um pouco os arranjos do Flávio e remodelar eles do jeito dele, e depois acontece o mesmo comigo também, né?
E no caso... Até numa época, desculpa te interromper, até numa época recente agora a gente tá tocando no Tenente Cascavel, que eu toquei 11 anos tocando as músicas mais conhecidas de TNT e Cascaveletes, também é sempre um estudo e uma redescoberta, assim, de estar vendo como é que foi feito o original e vendo como é que eu posso recriar aquilo. Desculpa te interromper. Não, capaz não, mas depois a gente vai chegar no Tenente Cascavel aí. Teve uma vez que eu estive conversando contigo e a gente estava conversando sobre os Travelers e aí tu falou dos nossos grandes amigos lá, né, em comum, do Décio, né, que ele tinha assim meio que te encaminhado para que tu seguisse na música, enfim, né? Tu podia contar um pouquinho dessa história curiosa aí? Claro que sim. As minhas duas primeiras experiências musicais foram com duas bandas autorais, meados dos anos 80, 85, 86. A primeira foi o Porcos do Espaço e a segunda foi a Sigma, né? Pessoais bem assim, gangues bem diferentes, nem se conheciam, e sonoridades bem diferentes também essas duas bandas, de 85 a 87, por aí. E aí em 88, um dos vocalistas do Porcos do Espaço, que é o Robin Manduré, que também já tinha me dado essa dica do lance de ligar para a Rádio Ipanema para conseguir o contato do produtor dos Cascaveletes, porque ele tinha escutado na rádio que o Frank estava saindo. Foi um furo de reportagem assim que escapou na Ipanema. Por isso que eu liguei e consegui fazer o tal do teste. E aí o Robin me botou em contato com o pessoal dos Boinas Azuis. E o dono era o Décio, o Décio Andrade. Isso em que ano, mais ou menos? Isso é 88. E acabou sendo um momento assim marcante das minhas escolhas da vida, porque eu estava naquele clima de vou ter que encarar uma faculdade, ver alguma coisa, e meio que na obriga, assim, isso já com 20 anos, eu sou de 68, 88, eu tava com 20. Então eu tava fazendo uma faculdade na PUC, meio contrariado, não tava curtindo muito, não tava com aquele tesão. Qual era a faculdade que você tava fazendo? Eu tinha entrado para Relações Públicas. Certo. E aí o Robin disse, olha, o pessoal tá precisando de um guitarrista, tu não quer ir lá fazer um teste? Aí fui e já rolou um clima também, rolou uma empatia, conheci o pessoal e caí num fogueirão, que é essa história de uma fogueira boa, diga-se de passagem, de tocar numa banda de baile, porque eu fui obrigado a estudar muita coisa do dia pra noite que eu não tinha contato. Então tinha que tocar samba de escola, tinha que tocar bolero, tinha que tocar samba canção, tinha que tocar de tudo, né? Naquelas 4 horas e meia de baile. Então aí eu conheço o Décio e o Mário Guido, que é o baterista, que era o baterista, além de vários outros músicos. Eu vou citar aqui, já passou tanta gente lá, que eu deixaria alguém de fora, mas eu vou citar os dois, porque eles viraram meus amigos até hoje. Então, anos depois por exemplo, depois que os Cascaveletes acabaram, e vamos até traçar, nem só depois dos Cascaveletes, a amizade com eles seguiu, que às vezes quando eles precisavam de alguém, olha, a banda tá sem guitarrista esse fim de semana, tu tem trabalho? Eu digo, não, posso ir tocar com vocês. Então eu sempre fiquei tocando com os caras. Sempre, quando não tinha trabalho, tal dia tem trampo, eu digo, vamos lá, cara. Sabe que músico não pode ficar sendo tão seletivo assim, né? Mesmo tocando nos Cascaveletes, assim, que a gente, uma banda que tinha nome, que tinha um certo volume de trabalho, pintou uma agenda livre e vamos trabalhar. É isso aí. Isso já é um normal desde quando eu tinha assim, os 20, 21 anos. E aí, em 95, 96, o Mário e o Décio se unem com o Solon Paz. Para uma formação dos Travelers. Eu acho que o Solon já tinha esse nome, o Solon Paz já tinha o nome dos Travelers, eu acredito. E aí eu faço uma temporada com eles no Sgt. Pepper's, toco uns 6 meses com eles, e aí vou viajar, faço o que eu chamo do meu exílio voluntário, fico um tempão juntando grana aqui também, fazendo todos os trabalhos que eu podia, e me toco de mochilão para a Europa. E aí fico 1 ano e meio em Londres. Aí quando eu volto a tocar nos Travelers mais um pouquinho, assim, para traçar uma cronologia da minha ligação com o Décio. E agora, nesses últimos 10 anos ou 8 anos, eu já fiz 2 discos deles.
Produzi 2 discos dos Test, produzi e mixei 2 discos deles. E estávamos fazendo o terceiro quando a pandemia entrou, e aí parou tudo. Sim. Mas é um grande amigo meu, tem uma guitarra que ele me presenteou. A guitarra é dele, tá? Ela está emprestada comigo faz 30 anos. Eu tenho uma guitarra sensacional que eu usava na banda de baile, nos Boinas Azuis, que é uma Hofner. O braço e a captação é a Hofner e o corpo é do Sérgio Lufin. A guitarra é sensacional. Ela não sai de casa mais, é uma teteia. Assim, eu adoro gravar com ela, mas eu não tiro ela mais de casa. Sim, raridade, né? Raridade. Exato. E, assim, voltando para os Cascaveletes, tu ficou 1 ano e meio, né? 1 ano e meio como músico contratado, mais 1 ano e meio como membro da banda. Então o meu arco temporal ali dura 3 anos. É mais ou menos 3 anos com o Frank, 3 anos comigo, assim, se a gente for comparar. Porque vai de 86 a 92. Certo. E no caso, Albo, depois do Cascaveletes, aí como é que foi a sequência da tua carreira musical? Porque assim, a gente sempre procura aqui levar o programa para esse lado assim o didático, né? Para mostrar para a galerinha que está iniciando. Foi até importante tu falar isso, né? Que o músico, sabe, chamou, tem que ir, enfim, né? Porque a gente trabalha com isso, né? E se tem agenda, vai lá fazer. É que nem médico, né? Chamou, tem que ir. Né? Claro. E a partir depois dos Cascaveletes, assim, tu seguiu a tua carreira fazendo o quê? Quais os projetos? O que tu te envolveu nessa época aí? Ali, William, é 92, é início de 92. Eu não tenho uma lembrança muito viva do que aconteceu nesses primeiros meses, mas eu acho que eu fiquei... Deu um tempo. Eu acho que eu fiquei num certo limbo, assim, sem entender muito bem o que fazer. Porque aquilo ali era dedicação total. Mesmo fazendo um freelancer que outro, tocava às vezes teve uma banda de cover que durou um tempo também, que era super divertido, com o Solon Fishbone, o Armandinho, nosso Armandinho, do reggae, né? Eles tocavam juntos numa banda que chamava Levados pela Hidra. O Cocaine Bluesman, o Quindim, né? Também era para se divertir, para conviver com outras pessoas, mas o lance principal, obviamente, era os Cascaveletes, né? A atenção principal era se envolver com o que a gente produzia ali. Então eu demoro um tempo para fazer qualquer outra coisa, e o convite que eu tenho no final de 92 foi através do Solon, porque o Solon já me conhecia bastante, porque ele viajava com a gente fazendo o som dos Casca, né? Ele era o operador de PA, então eu convivi um bom tempo com ele. E o Solon me convidou tanto para tocar na carreira solo dele, que infelizmente não teve continuidade, porque a gente teve uma briga muito boba, eu e ele, no verão seguinte, que foi o verão de 93, e aí, ele não me chamou mais, mas ele botou o Chaminé pra tocar, então ele se deu super bem, né? Nosso Flávio Chaminé é um monstro aqui da nossa música. E o Solon também fez a ponte para eu participar de uma coisa que foi marcante pra gente na época, que foi um tributo ao Steve Ray Vaughan, que acontece no final de 1992. Então o Che Gomes, que a partir daí acaba virando um grande parceiro meu durante muito tempo, a gente fez muita coisa junto. Então os dois guitarristas que encabeçavam a homenagem eram o Solon e o Che, que estavam completamente alucinados com o Steve Ray. Sim. E na cozinha, eu e o Paulo Arcari. E também tive que baixar a cabeça e estudar muito para fazer esse show, porque mesmo que eu conhecesse a linguagem do blues, eu tive que estudar bastante para fazer esse show. Que para tocar muda muito, né? É diferente com certeza, de tu ouvir. Né? Com certeza. Então eu até acho que o meu grande professor do blues até hoje foi o Tommy Shannon, de tanto que eu estudei nessa época as gravações do Steve Ray Vaughan. Baixista do Steve Ray Vaughan, isso aí. Exatamente, E então daí 92, aí 93 com esse mesmo time, só que sem o Arcari, só que aí já é o Alexandre Baré na batera, a gente vai para Canas Vieiras. Desculpa.
capaz. A gente vai para Canasvieiras para trabalhar no verão, que é aquele clássico, assim, que não é todo ano que acontecia, vamos plantar alguma coisa para ter trabalho no verão. O Tchê também tinha saído do TNT, e eu e o Baré não tínhamos mais os Cascaveletes, o Solon estava começando a carreira solo dele. Então tem esse 1 mês e meio tocando em Canasvieiras, vivendo as maiores aventuras possíveis, assim, boas e ruins, passando fome, sabe? Tendo que procurar um outro bar para tocar no outro dia, mas se divertindo. Conhecemos muitos argentinos, fizemos uma amizade com muitos argentinos, tanto é que no final de 93, com a banda que a gente viria formar, a gente passou 1 mês e meio na Argentina, em Buenos Aires. Eu, o Tchê e o Baré também. Outra grande aventura também, com os seus prós e contras. Como é que era o nome então desse projeto aí? Isso, aí a gente forma a Pura Sangue. Isso! Como um trio. A gente tocava na Rádio Ipanema. Isso, fizemos a Pura Sangue, que também foi uma banda que marcou uma certa época, assim, a gente trouxe talvez uma sonoridade ali naquela época que não tivesse ninguém fazendo. Eu acho que os 3 ex-Cascaveletes e o ex-TNT queriam fugir, não tenho certeza, queriam fugir das linguagens que tinham nas outras 2 bandas. Sim, conseguiram. Então a gente aposta muito na coisa do blues eletrificado. O Tchê talvez viva ali a sua maior fase influenciado pelo Hendrix. A gente fazia um show também misturando música própria e cover, então tocava bastante coisa do Jimi Hendrix. Aí essa banda dura 2 anos. Tem a fase que primeiro eu cantava, minha voz é pequena, meu registro é pequeno, um registro de barítono, assim, não consigo cantar muito alto. A gente, depois de um ano, chama o Homero Luz, que já era um conhecido nosso do meio musical, cantava nos blues, vamos botar um cantor de verdade para ser o homem de frente dessa banda. E com essa formação de quarteto, a gente participa de uma coletânea do selo Antídoto, que faz parte da CIT, talvez seja o primeiro produto do selo, se não o primeiro, o segundo. O Raul Albornoz era o diretor artístico e nos convida para fazer um desses pau de sebo, né, que chamam, né? Então a coletânea com 4 bandas. Pura Sangue, Quintos do Inferno, tinha a Biba Meira, o Marcelo Trudo, o Marcelo Granja e o menino que me falha a memória, o Luciano, não me lembro o sobrenome dele. Os Acústicos Valvulados, que é a única banda que está nativa até hoje. Sim. Primeiro registro dos Acústicos Valvulados. E a 4ª banda era Mr. Papu, com o Fernando Endres, pré-comunidade Ninjitsu, o Domingos Crei e o Alexandre Papel. É um belo registro, está no Spotify, para quem tiver curiosidade de ouvir. Tem que dar uma cavocada no Spotify, porque não tá com esse nome, é o Chá das 4, mas eles botaram com o nome de Coletânea Rock, que não sei quem foi o herói que botou esse nome no streaming, mas ele tá disponível para ouvir. Que bacana. E hoje em dia, quais os projetos do Luciano Albo? Assim, o que que tu veio fazendo assim antes da pandemia? Depois a gente já vai chegar no momento pandêmico, né? Então eu vou tentar te traçar uma continuidade que acabou sendo meio natural depois desse momento que eu te contei de 93, 94. Que é a necessidade, essa que a gente já estava falando antes, de ter um espectro de várias coisas para fazer, na realidade, porque a gente sabe que são poucos os artistas que conseguem se dedicar a um trabalho só e fazer com que aquilo seja o seu ganha-pão, né? E ficar com um foco só naquilo. Acho que são realmente poucos artistas que conseguem fazer isso, que são bem-sucedidos, seja como um artista que está tocando, ou seja um cara que é um compositor. Agora me ocorreu o nome do Antônio Villeroy, por exemplo, que é um cara que teve músicas gravadas por muita gente, né? Então eu acho que ele tem uma representatividade grande como compositor e deve ter um retorno disso também. Então eu começo a tocar em 94 com o Mutuca. Eu toco uns meses com o Mutuca, que foi uma experiência linda também. Não era os Animais. Isso, Mutucos Animais. Já era os Animais. Mutucos Animais. Toquei 6 meses no Sgt. Peppers também, foi um outro momento de explodir o cérebro, assim. Isso foi em 94, né?
A 94, paralelo com a Pura Sangue. Cara, e também foi no com momento o André Serrano. O Mutuca me convidou, eu já estava fazendo a Folharada Blues Band e já estava começando os Daltos, e aí ele me convidou para ser o baixista. Aí ele, tu não quer tocar e tudo mais, e eu, cara, mas eu não tinha tanta experiência assim de palco e tudo, cara, eu era DJ ali, né, eu tocava em casa, garagem, com os amigos e tudo, né, e os Daltos estavam iniciando, né, e aí começou a ter uma certa agenda e tudo mais. Aí eu falei, Mutuca, eu vou te agradecer, eu vou passar a bola, né? Mas, cara, eu deveria ter tocado ao menos naquele ano ali com ele. Só pra curtir o Mutuca. É uma escola, cara. Sim, uma exatamente. Escola, né? Ele trazia muito material toda semana pra gente estudar, assim. Quem me convidou, quem fez a ponte pra tocar foi o Fábio Musclinho. O Fábio já tava tocando batera, foi ele que me sugeriu que eu tocasse. E toquei também com Andy Boy and the Blue Planets, com o André Serrano. Sim. Tocava paralelo. E aí depois disso, já aparece em 96, aparece o primeiro trabalho para fazer uma produção, que é uma coisa que eu continuei fazendo desde então. Curiosamente com uma dupla sertaneja, talvez até seja meio engraçado, mas os caras, eles eram amigos da banda de baile, também aquela coisa de tu conhecer as pessoas, eles iam seguido nos shows desses, dos Boinas Azuis, eu conhecia eles, aí eles me convidaram assim para fazer uns arranjos de voz e produzir, eu fiz 3 músicas deles, aí eu viajo, vou pro exterior e na volta começo a me envolver com a coisa de trabalhar com áudio. Então o Bruno Klein também, que era um outro técnico de PA dos Cascaveletes, estava com um estúdio lá na Protase, coisa e tal, precisava de um auxiliar, vou botar minha energia nisso aí também, porque eu gosto, eu preciso aprender mais como é que funciona a logística de um estúdio, e vou trabalhar com ele, aí ele cai fora, eu fico trabalhando 6 anos nesse estúdio de gravação, tá? Que é um selo, também era o selo Raízes, gravando Raízes. Isso, gravando mais segmentos da música nativista e do pagode. Se eu tinha qualquer preconceito ainda nessa época com esses segmentos, eu perdi todos, porque eu conheci muita gente legal lá, sabe? Muitos músicos bons. Exato, cara. O músico não pode ter preconceito, né, cara? Eu já aprendi isso na Ipanema, cara. Eu lembro do Newton Fernando, assim, falando pra mim que um dos estilos que eu meio que pegava no pé era mais o estilo eletrônico, né? Que eu falava pra ele, cara, depois de Kraftwerk fica difícil de aceitar essas coisas que estão vindo aí, né? Ele, não interessa. Tu tem que saber, mesmo tu não gostando, tu tem que saber o que é bom, o que é ruim nesses gêneros musicais pra gente poder rodar na rádio. Pô, cara, Perfeito. Isso daí te dá um know-how, sabe? De tu ouvir de tudo e ir direto na qualidade musical dos caras, mesmo que tu não seja músico, né? E vira uma escola, né? E olha quantas chances tu ia perder, né? Oportunidades que tu ia perder se tu tivesse, né, investido no preconceito, né? Exatamente. Na realidade a gente vai fechando portas, né? Quando a gente aperta nessa tecla, me vem na cabeça outras portas que poderiam ter se aberto para mim, e no momento eu não tive esse jogo de cintura. Mas enfim, é um aprendizado constante, mas realmente nessa época eu conheci muita gente desses segmentos que não estariam no meu dia a dia, do pop rock, do blues, enfim, né? Mas só te interrompendo um pouquinho, Albo, depois a gente vai voltar nessa tua experiência aí de estúdio, enfim. Mas a tua experiência de 1 ano e meio em Londres, como é que foi? Bom, eu fui com a gente, o ser humano, ele não paga imposto para criar expectativas, né? Sim. Eu fui alimentando o sonho que eu conseguiria
empatar lá trabalhando com a música. E não foi uma coisa que aconteceu na prática. Nos primeiros meses ali, eu não me lembro qual foi o primeiro emprego que eu consegui, alguma coisa que a gente chama de subemprego, né, para lavar uns pratos e coisa e tal. Sim. Limpar um chão num restaurante. Eu consegui juntar uma grana, eu comprei um amplificador de baixo, e eu comprei um baixo legal até. Pô, um amplificador, coisa mais linda, tu que é baixista também, ele era um high watt, ele era um combo assim da high watt com um falante 15, a coisa mais linda assim, de umas luzes bonitas no painel. E aí eu comecei a plantar aí nas jam sessions de blues que tinham, porque era onde eu estava mais afiado mesmo, era o lance de tocar blues, porque eu estava tocando com o Mutuca e o André, né, como eu comentei antes, para tentar me enturmar, e eu não consegui porque talvez tenha me faltado um pouco de jogo de cintura. Londres é uma cidade muito grande, tá? Muito grande. Eu não tinha carro e talvez tenha rolado algum preconceito por eu ser latino. Eu não sei, é difícil de dizer isso. O fato é que eu não consegui engrenar no lance. Eu fiz contatos, ensaiei com os caras, fiz uma gig ou outra, mas não rendeu. E nisso, quando não rendeu, o dinheiro começou a apertar e eu tive que vender as coisas, e aí eu não voltei atrás. Eu resolvi encarar a vida que era a vida do cara do terceiro mundo lá, que é trabalhar num café, trabalhar no restaurante, mas eu tive um golpe de sorte para equilibrar a coisa musical, que foi o seguinte: os caras com quem eu morava, os caras de Niterói, tinha um amigo do bairro que é o Jeremy, falecido já, Jeremy Levy, e aí rolava umas festinhas no apartamento, e disse, o Luciano é músico, compositor, toca violão, guitarra, baixo, tu não quer trocar uma ideia com ele? Aí eu virei o baixista da carreira solo dele, então eu ensaiava com ele toda semana, e aí ele tinha o baixo, porque eu já tinha vendido aquele, então eu ensaiava com o baixo dele, e eventualmente a gente fazia uns shows em bares, a gente fez uns festival em praças, coisa e tal, não era uma agenda cheia e nada que me rendesse grandes granas, mas era o convívio musical, e aquilo ali fez muito bem pra mim, e eu sei que eu fiz muito bem pra ele também. Eu acabei virando o braço direito dele pra fazer os arranjos, e fiz o primeiro registro oficial dele. Foi a primeira vez que eu vi um programa de computador na minha vida. Uma semana antes de eu voltar, eu avisei pra ele, olha, eu tô indo embora pro Brasil e tão cedo eu não volto. E aí ele mexeu os contatos dele, a gente fez as guias de violão e voz, e ele ficou com todos os meus baixos gravados no disco, porque ele demorou tipo 1 ano pra finalizar. E o Jeremy faz uns anos já faleceu já. Não tá, mas aí esse disco dele nem tem nas plataformas, né? Uma cópia que eu tenho deu pau no CD. Tem que achar um amigo em comum lá de Londres para me mandar esse material, que é bem bacana. Sim. Mas foi isso, assim, olha, foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou antes, a carreira musical me transformou num cara menos preconceituoso e mais educado, porque lá é todo mundo muito educado, mesmo que eles sejam muito frios. Tu aprende o básico no dia a dia, ainda mais trabalhando com o público, a pedir licença, a pedir obrigado, né? São as palavrinhas mágicas, e isso virou isso é um troço que eu nunca mais perdi. Se eu não tinha isso antes, eu acho que essa experiência me tornou um cara menos preconceituoso e mais educado, por ter passado esse tempo lá. Ah, que bacana. E como é que era o cenário musical, assim, lá em Londres? Dava para se viver de música, enfim, ou tinha que sempre ter um segundo emprego? Pois é, como eu te comentei... Não digo assim para ti que era latino, né? Eu digo para quem... Os nativos de lá, né? Mas eu não me enturmei com tanta gente, assim, para te dar uma resposta tão coesa, assim. Mas eu acredito que sim, William. Eu acho que... Como aqui, tu tem a tua banda, de repente, de cover, que toca num determinado circuito, tinha muito lugar para tocar. Pegava, por exemplo, vou te dar um exemplo assim que é marcante para mim. 1, 2 semanas lá, comprei um semanário de cultura que chama Time Out. Um revistão grosso, assim. Tinha dias da semana que tu abria, ó, quarta-feira, coisa e tal, 100 atrações musicais para tu ver na cidade. De todos os gêneros que tu imaginar. Hoje eu tô com a minha quarta-feira livre, Big Band tem para ver. Um show de reggae,
tem para ver o tributo A, o tributo B, o tributo C, o tributo D, sabe? O troço respira cultura. Mas aí, meu amigo, há que se ter tempo e dinheiro para consumir o que uma metrópole dessas te oferece. Exato, né? Sabe? E aí eu tinha minha graninha para investir, eu assisti shows memoráveis lá, gostaria de ter visto muito mais shows do que eu vi. Eu me lembro dos shows que eu perdi, eu me lembro dos que eu vi, mas eu me lembro dos que eu não vi. Eu perdi de ver a Nina Simone, por exemplo, perdi de ver o Eagles no Wembley Stadium, era uma fortuna. Sim. E eu não consegui, mas eu vi o Kiss, que eu nunca tinha visto, e eu sou fã. Eu vi os Black Crowes, eu vi umas outras bandas que não são tão famosas em bares pequenos, sabe? Então é uma metrópole, cara. Sim. Acho que dá pra comparar com Nova York, com Los Angeles, sabe? Tu pegava um troço desses e as turnês são anunciadas às vezes com 1 ano de antecedência. Eu comprei um ingresso para ver o Supertramp no Royal Albert Hall com 1 ano de antecedência. Nossa. Tem noção? É um outro ritmo, é outra coisa. Sim. E a tua volta daí? Como é que foi? Bom, daí tu entrou para os estúdios, começou a fazer produção musical. Isso. Aí eu acho que já meio que se estabelece o que vai ser a minha realidade desde então, que é ter essa porta do lance do áudio, e depois, uns anos depois eu já começo a investir para ter o meu home studio, que eu trabalho até hoje, estou sempre eventualmente fazendo algumas modificações. Então essa coisa de estar apto a lidar com a parte técnica e ser um produtor musical também, além de mixar, ser um sideman. Então aí entra os DVDs, por exemplo, que eu gravei com o Papas da Língua, para falar as coisas mais conhecidas, né? Gravei 2 DVDs com eles e já viajei com eles várias vezes também, substituindo o Léo Enquim ou fazendo uma segunda guitarra, violão. Toquei 4 anos com o Fernando Noronha, foi uma outra baita experiência também. Fui 2 vezes para a Europa com eles, assim, experiências únicas mesmo de fazer turnês ali, né? Não é uma vida de glamour, assim, é todo dia carrega a van, descarrega a van, monta no bar, toca, janta, carrega a van, vai pro hotel, é puxado, mas é muito legal, muito bacana. Toquei com o Nico Nikolaevski, isso para citar essa coisa de sideman, né? Participei do DVD do TNT. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que para quem não lembra, né, os mais jovens, né, é do Tangos e Tragédias, né? Isso. E, cara, excelente músico, né? Um maestro, cara. Foi também. Todas essas experiências foram muito ricas. Todas elas, porque os aprendizados são diferentes em cada uma. O Nico, por exemplo, tinha todo esse background de trabalhar na coisa teatral do Tangos, era um cara que nos exigia muito para ensaio. A gente fez umas 3 temporadas com ele em teatro, então foi das poucas vezes da gente fazer um lockout num estúdio, assim, ficar 1 mês ensaiando para fazer um show. Isso é uma experiência que foi meio única. Foi com ele que eu passei isso. E para gravar os DVDs dos Papas também, de tu ter 3, 4 ensaios por semana para fazer um show. Então tu sobe no palco muito firme, sabe? Tanto que tu já amadureceu o que tu tem que fazer. Né? O Nico, para quem não sabe, também era um dos caras do musical Saracura. Isso. Né? Compositor, cantor do Saracura e depois do Tangos e Tragédias, ao lado do Ike Gomes. Então acontece isso, William. Trabalhar no estúdio, produção, sideman, aulas eventualmente. Às vezes eu tenho alguns alunos, às vezes não tenho, particulares. E a carreira solo. Aí na volta da viagem, com a minha ida pro estúdio, e às vezes sobrava 1 horinha, 2 no estúdio, tinha um intervalo entre um cliente e outro, eu acho que tá na hora de eu começar a tentar fazer as minhas coisas de novo, porque eu tinha dado um start em 96, que foi uma demo tape, bem simples, assim, gravada naqueles 4-tracks de fita cassete, né, mas foi um registro importante para mim, vários amigos me ajudaram a fazer aquele registro também, então eu voltei nas músicas que eu tinha feito, que eram músicas lá da época dos Cascaveletes, que eu não conseguia furar o bloqueio ali dos compositores, assim, vou comparar assim como se fosse o Ringo Starr. Ringo Starr, eu ia falar. Eu não vou nem dizer o George Harrison, porque o George Harrison bem ou mal furou o bloqueio e conseguia botar as músicas dele, né? Mas o Ringo não conseguia
apesar de achar que eu componho muito melhor do que o Ringo, para não perder a piada, né? Mas eu não conseguia botar as minhas músicas com eles, assim, né? O Flávio trazia muito material, o Ney também trazia muita coisa, então as minhas coisas não chegavam a Sim, porque eles eram intensos nisso, né? Muito, o Flávio era muito intenso. Na história do Cascavelhos, exato. Flávio era muito sempre foi, intenso. Né? Até no Justo sempre tinha muito material. Ele sempre tinha muito material. Cara, de um dia para o outro no ensaio ele aparecia com 3 músicas novas. Não quer dizer que todas fossem maravilhosas, mas ele estava sempre exercitando, sabe? Que é uma coisa bem importante para qualquer coisa, né? Exato. E então aí eu consigo dar o meu pontapé inicial na coisa da carreira solo também, que assim como são linguagens que a gente vai vendo com o passar do tempo, assim como ter tocado nos Cascaveletes, ter tocado nos Travelers, ter tocado com esses artistas que eu citei agora antes. Eu acho que a minha carreira solo também me dá mais um selo assim de qualidade das coisas que eu sou capaz de atingir dentro da minha vida musical, sabe? Como compositor, como intérprete, com as pessoas que eu agreguei para gravar comigo. Então é uma coisa que eu vou levando ela no ritmo que eu consigo. Uma carreira solo não é uma coisa fácil, é uma coisa que demanda investimento. Tu não tem aquela coisa da banda de estar rachando custos e tendo brainstorms com a banda. Eu tive essa experiência também. Então a carreira solo é mais complicada nesse sentido. Mas eu sigo fazendo no meu ritmo. Agora estou com o meu terceiro álbum, aí já é um assunto já pandêmico. Mas, Albo, antes de tu entrar na parte da pandemia, que muitos dos nossos colegas aproveitaram para fazer as suas produções, tirar coisa da gaveta que estava arquivada há muito tempo, teve o projeto Tenente Cascavel, que foi muito bacana, né? E que tu teve participação ali, né? E a gente queria queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência também, né? Porque é um retorno ali do Cascaveletes, do TNT, né? De coisas que vocês fizeram junto numa época ícone, assim, do rock gaúcho, né? Tu sabes que essa ideia, ela começa na volta da Europa. A primeira tentativa que a gente faz, os guris ali, os outros envolvidos, talvez não concordem com a minha versão dos fatos. Mas enfim, a minha versão dos fatos é essa. Eu voltei da Europa com 2 ideias. Eu voltei com uma ideia que não deu certo. E os Tenentes Cascavel no início também não deram certo. Só foi dar certo 10 anos depois. Que era fazer um semanário de cultura aqui em Porto Alegre, como eu tinha te comentado, o lance do Time Out. Eu tentei com outro amigo, com o Chico Preto, que era o baixista do Fernando Noronha. Sim, a gente fazia um semanário. O Chico. A gente fazia esse semanário de cultura, mas aí não deu certo. A gente não conseguiu fazer. E meses depois da minha chegada, eu comecei a conversar com vários dos ex-integrantes para ver se a gente não começava a fazer esse projeto, porque nessa época, em 98, não tinha ninguém tocando isso aí. O que estava acontecendo em 98? O Flávio já estava surfando forte o lance da carreira solo dele com o Sétima Efervescência, que é 97. Talvez tenha sido um dos auges, né, dele, assim, de ter assunto e ter shows. O Ney o Ney estava preparando o segundo disco, depois eu vinha tocar com o Ney também, né? Tanta coisa que eu me esqueço de citar no lance de Sidemen, mas eu toquei 4 ou 5 anos com o Ney Van Sawyer também, de 99 a 2003, 2004, gravei 2 discos com o Ney. Bem bacana também, viajamos muito pelo estado e gravei esses 2 discos com ele. Aí, acho que a primeira pessoa que eu devo ter conversado foi o Tchê topou, e o Bareia também. Aí falamos com o Frank Jorge e com o Petraco. Todo mundo topou. E aí eu fui conversar com o Ney não curtiu, mas também não criou nenhum empecilho. E fui conversar com o Charles, e o Charles achou interessante. O Charles não tinha voltado a engrenar com a carreira solo dele. 98, ele deve ter voltado 1 ano depois disso, 99, por aí. Que é quando sai aquela coletânea do TNT, a BMG relança aquelas coletâneas dos 20 sucessos. O Charles aproveita também para engrenar a volta dele para os palcos.
E o Charles se mostrou interessado, dei uma ensaiada, quando tiver umas coisas mais engatilhadas, se estiverem firme, eu vou lá cantar para ver o que eu acho, tá? E aí rolaram 2 ensaios, 2 não foram no ensaio, 2 não foram no outro, e aí não rolou. Isso em 98. 10 anos depois, ou seja, em 98 a gente estava com 30, a gente começou de novo com 40 anos. E aí partiu o núcleo, fomos eu, assim, o núcleo primeiro que conversou fomos eu, o Tchê e o Baré, os mesmos lá da Pura Sangue, e aí dessa vez chamamos só o Frank e o Petraco. E aí deu certo. Ensaiamos alguns meses para deixar o show firme, assim, tinha uns pupurris bacanas, assim, com os rockabillys, assim, e o primeiro show realmente foi um sucesso. Sem exagero, a gente lotou a Opinião, 1.800 pessoas no Opinião. Teve uma mídia forte, assim, o pessoal do Opinião abraçou a causa com a gente, em mídia em rádio, em mídia em jornal. Aí foram 10 anos vivendo essa experiência de estar na estrada, levando as obras revisitadas do TNT e Cascaveletes. Algumas acho que a gente tocava bem parecidas e outras nem tanto. Nos dávamos esse luxo de improvisar e recriar as músicas. E foi uma experiência muito rica também, porque é uma troca de energia muito boa com o público, sabe? E tanto as pessoas que não tinham nem nascido na época ali, isso eu tô falando de 2008, a gente voltou, a gente iniciou, então, a gurizada de 15, 16 anos no show, vindo conversar com a gente no camarim, meu irmão mais velho me apresentou, os meus pais viram vocês ao vivo, não sei aonde, e aí vem, alguns estão com os pais junto, então é uma troca muito boa, sabe? Não dá pra realmente reclamar. Aí as formações flutuaram muito, porque o Bareia tocava com 2 bandas ao mesmo tempo, às vezes ele não podia fazer, o Paulo Arcari substituía ele, o Pedrinho Petraco substituía ele também. Aí saiu o Bareia, saiu o Frank, aí virou um quarteto com o Arcari, durou um tempão, aí teve um arranca-raba com o Arcari, o Márcio caiu fora, aí voltou o Frank, eu tinha acabado de fazer a abertura do show do Paul McCartney com o Frank, então a gente estava falando bastante nessa época, Jorge, tu não quer voltar pros Tenente? Agora vamos tentar de novo. Aí voltou o Frank, aí veio o Fábio Musclinho, que era o último baterista que a gente poderia chamar dos originais que participaram, né? Além do Felipe Jotes, que não mora no Brasil, mora em Hong Kong, se eu não me engano. Enfim, nós fomos rodando com as possibilidades que tinham. E eu me despedi dos Tenente Cascavel em setembro ou outubro de 2019. Ali fechou um ciclo para mim, as relações estavam com muito atrito, assim, por uma série de coisas, mistura muita coisa de amizade e de ego, e aí me deu uma certa canseira e eu caí fora. Mas, como todas as outras coisas que eu tô contando aqui para ti, né, pros nossos espectadores, foi uma experiência muito rica, assim, também me trouxe muitos momentos de felicidade, assim, sabe, viver isso, assim. Vai saber o que o futuro nos trará, né, numa dessas. Eu não vou dizer que nunca mais vou tocar, mas agora, e aí juntou com essa pandemia, eu parei de tocar. Que foi logo em seguida depois, disso, né? Exatamente, meses depois entrou a pandemia, já mudou tudo, né? E como é que foi, assim, esse momento, assim, da pandemia em 2020, que começou ali, mais ou menos, ali pela metade de março? Março, né? A data que eu me lembro é o 17 de março. Foi o aniversário da minha irmã, assim, foi um domingo, me caiu a ficha, olha, agora já fica quieto e vai comprar uma máscara na internet, porque o troço chegou. Né? O troço chegou e tá aí. E tá pior agora, né? Com essas mutações, essas cepas. Apesar da gente estar na faixa etária, tu também já deve ter tomado pelo menos a tua primeira dose também, né? Mas a gente sabe que segue sendo uma coisa perigosa. Olha, fazendo um resumo, assim, eu acho que foi um momento de olhar para as minhas coisas que estavam paradas e que eu
teria condições de no home studio dar um prosseguimento. Então teve esse disco ao vivo que estava gravado, tinha que editar umas coisas, teve um EP que eu tinha gravado com um baterista, produtor. Foi uma outra experiência muito bacana que eu vivi em 2012. Eu fui finalizar esse meu segundo disco solo nos Estados Unidos com um cara que eu já conhecia de alguns discos que eu tinha aqui, que ele produziu, tocou bateria, mixou. Eu demorei um tempo conversando com ele, juntando dinheiro também. Não foi uma brincadeira barata fazer isso aí, mas foi uma coisa muito legal de estar junto com ele presencialmente. Foi como se eu fizesse um workshop com um cara muito conceituado e muito experiente. O Duck Carlisle, não foi por causa desse trabalho que eu vou citar que eu cheguei nele, foi por causa de uns trabalhos da linha do pop rock, assim, que é onde eu flerto na minha carreira solo. Mas ele ganhou 2 ou 3 Grammys já mixando os últimos trabalhos do Buddy Guy, o Duck. Só. Ele faz as mixes do Buddy Guy e ganhou uns Grammys, blues contemporâneo, se eu não me engano, é o segmento que ele ganhou. Então é um cara que tem muita bala na agulha, trabalha no home studio dele, no porão, e aí eu com muitas fantasias nessa época, eu disse, será que o cara tem um mesão? Será que ele tem aquelas SSL para tirar esse som? Eu não cheguei lá, não. O cara tava com o Macintosh dele, os plugins. É óbvio que ele grava tudo muito bem, mas a sala onde ele grava bateria e piano e quarteto de cordas não tem tratamento acústico nenhum. Então foi a ficha mais forte que caiu dessa experiência de 2012. Meu querido, tu vai voltar pro Brasil, vai estudar, porque tu tem que, é o know-how, o teu know-how vai fazer diferença nos trabalhos que tu fizer. Não vai ser a rebimboca da parafuseta, daquele pré-amplificador de R$5.000 ou um microfone banhado a ouro que vai fazer com que o teu trabalho fique melhor. É isso. Essa foi a grande ficha, entendeu? E é a bandeira que eu defendo até agora. Hoje em dia eu tô com um estúdio na Zona Norte. Meu sócio é o Gustavo Teles, que é um grande amigo meu. Também a gente aluga uma sala na Zona Norte, onde eu tenho feito captações, principalmente de bateria acústica, que é uma coisa que eu não consigo resolver no apartamento. No apartamento a gente só conseguia gravar uma bateria eletrônica, né? Então eu vou com os clientes lá. Agora estou com 2 produções em andamento, 3, porque tem a do próprio Gustavo. A gente está fazendo o disco novo dele, um álbum novo dele. Estou com uma produção do Felipe Ruschel, que é um conhecido meu já de algum tempo, e da Kitty Santos, que é um EP. Então eu vou só com um artista, gravar voz, gravar um violão, gravar os instrumentos que a Kitty toca no EP dela. Gravamos cello esses últimos dias, saxofones, flautas. Então é isso. E há outras 2 coisas interessantes que aconteceram, que não teriam acontecido se não fosse a coisa do isolamento, da pandemia. Foram 2 bandas virtuais, que é uma coisa muito louca. Então a primeira que aconteceu partiu de um amigo que mora no interior da Inglaterra, que é o Eduardo Neto. Não sei se tu conhece o Eduardo, baterista, tocou com muita gente em Porto Alegre, e foi para a Europa, não sei, 10, 15 anos atrás. Ele foi primeiro para a Espanha. Hoje em dia ele está no interior da Inglaterra. Aí ele mandou aquela mensagenzinha: Albo, vamos rolar um som, ver o que dá aqui, o que a gente consegue fazer. E aí convidou outros 2 caras que eu tenho o maior respeito, a maior admiração também, além de sentir isso igualmente com o Neto também, que é o Luciano Leães, que é meu amigo de longa data. Toquei com ele 4 anos no Fernando Noronha. Tivemos uma banda cover que durou uns 4 anos, que era o Racha Cuca, com o Gustavo Teles e o Maurício Nada, que é um outro grande amigo, muito talentoso também. Produzi o Leães na gravação do DVD dos Acústicos Valvulados também, convivemos um tempão junto. É um cara que tem um nível muito alto, assim, musical. E o outro convidado é o Cristiano Ferreira também, que é um cara do blues sensacional, que toca muito, canta muito bem. Eu digo, preciso tocar com eles, mesmo que não seja ao vivo. Né? E aí fundamos esse projeto que foi batizado de Buzz Ride. Então a gente começa assim com um gás muito forte. No primeiro mês a gente já consegue acabar a primeira música, e depois a gente vai fazendo as outras num outro ritmo, porque tá todo mundo fazendo várias coisas. Então acabamos de lançar a 4ª música.
Faz uns 20 dias lançamos a 4ª música, todas elas acompanhadas de videoclipes, cada uma tem uma linguagem diferente, todos nós cantamos, uma coisa interessante também, todos nós estamos compondo e cantando, e todo mundo grava nos seus home studios, eles me mandam todos os tracks e eu mixo e faço a masterização. E esse material se acha na internet? Sim, tá, é o YouTube, Spotify, tá bem fácil de achar, tem no perfil teu canal? no Instagram, não, no canal da banda mesmo, mas todos certo. nós, o Leães, o Cristiano Ferreira, eu e o Neto, a gente tá sempre, quando pinta o assunto novo, todos nós fazemos as nossas postagens nos nossos canais pessoais também, né, para reforçar. Sim. E o outro projeto que é muito semelhante a esse, foi um projeto que partiu do Juliano Pereira, que é o baixista do Ney Vansória, amigo meu, desde essa época que eu toquei com o Ney. A gente já compôs algumas coisas juntos, mas essas coisas estavam engavetadas. Aí o Juliano, assim como o Eduardo Neto, me deu aquele cutucão e disse: Albo, vamos rolar um som, vou te mandar um groove aí, vê o que tu faz aí, grava umas guitarras, vamos postar no Facebook. Aí eu vi a ideia deles, Juliano, tá muito bacana esse teu groove, o que mais que tu tem aí? Tem melodia, coisa e tal. Eu disse, vou te mandar o que eu tenho. Aí gravei umas guitarras, e aí ele propôs, vamos chamar o Nenum, Dharma Lovers, Projeto Dragão, e a carreira solo deles, pra cantar e fazer umas letras. Digo, que ideia sensacional, eu sou muito fã dele. Já há muito tempo. O Nenum, que há pouco tempo o Roberto Frejac, do Barão Vermelho, ex-Barão, gravou uma música do Nenum, né? E lançou no meio da pandemia. Exatamente. Né? Exatamente. O Nenum, acho que tem músicas gravadas já pelo Frejá, pela Paula Toller e pelo Dado Villa-Lobos. Isso. Se eu não me engano. E é um cara que também tá em outro patamar, sabe? É um cara espiritualmente e musicalmente. A convivência com ele é uma coisa que me engrandece muito, assim. Eu adoro as postagens que ele faz e a maneira que ele tá vendo a vida e a maneira que ele divide os ensinamentos com ele. E um cara que tem uma musicalidade muito forte, assim, as coisas que a gente jogou, que o Juliano jogou em branco para ele, que não tinham melodias, ele trouxe ideias lindas, sabe? As poesias lindas também. E aí tá paralelo os dois projetos, a gente lançou também a 4ª música. Estamos trabalhando agora três novas ao mesmo tempo. Então, cara, só felicidade de estar fazendo música com esses caras e uma ansiedade que em algum momento do futuro tudo vai estar mais tranquilo e a gente vai conseguir botar no palco essas músicas que foram feitas virtualmente. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Logo. Então, tô torcendo para que isso aconteça. Com a Buzz Ride vai ser um pouco complicado, porque o batera tá lá no interior de Londres. Então, vai ter que ser alguma visita dele aqui pra gente juntar. E o Cristiano Ferreira tá em Florianópolis também. Só eu e o Leães estamos em Porto Alegre. Mas com o Nenum e o Juliano, tá pertinho, mas também tá cada um em um lugar. O Nenum tá no Templo Budista em Três Coroas, grava as vozes lá com um gravadorzinho digital. E o Juliano tá em Novo Hamburgo. Que bacana. Esse é Luciano Albo. Olha só o quanto o cara trabalha com música. Tu que quer ir para a carreira musical, o Luciano Albo é uma das referências, um dos professores que se tem aí para seguir. Albo, muito obrigado pela tua entrevista. Né? Engrandeceu aqui o nosso programa, o Roleta Russa, né? E vamos ver se a gente não se encontra nessa estrada da vida aí para fazer um som novamente aí, né? Com certeza. É uma questão de tempo, né? Começarmos a rever os amigos nos palcos e na noite, poder sair para tomar uma cerveja, enfim, e curtir uma música ao vivo. Boa, acho que tá acontecendo, né? Eu que não quis, eu não tô muito afim de me expor ainda nisso aí, eu acho, mas eu respeito quem tá correndo atrás, eu sei que as pessoas precisam trabalhar e entendo essa necessidade também, quem sou eu para julgar? Não, mas até porque o teu forte também está nas tuas produções no momento, né? Então, mas logo tu vai poder voltar pro palco aí e engrandecer os nossos dias, nossas noites aí pelos bares, pelos palcos, né? Olha, eu agradeço o convite que vocês me fizeram, adorei bater esse papo. Nós que agradecemos aí.
E deixo aqui a sugestão de quem tiver curiosidade de conferir as minhas coisas. A gente falou de tantas coisas e eu me esqueço de outras. Eu lancei faz uns poucos meses, eu vou deixar esse convite para quem quiser sacar lá no meu canal do YouTube, uma versão para um clássico do Flávio Chaminé que chama Mogadon. Eu tinha começado a gravar em 2019, finalizei ela na pandemia e fiz um clipe bem psicodélico, então eu vou deixar esse convite para quem quiser conferir o videoclipe. Ficou bem bacana, um videoclipe caseiro, fiz com chroma key aqui, com fundo verde, me isolei, ficou uma versão bem dançante, assim, inspirado naquela sonoridade virada dos anos 70 para os 80, da Rita Lee, Lincoln Olivetti, sabe? A minha inspiração foi essa para fazer o arranjo. Então deixa o convite aí para os espectadores do Roleta Russa para darem uma conferida aí no canal do YouTube, nas redes sociais. Sim, a gente vai colocar o link. Beleza. Né, vamos pegar o link contigo e vamos botar ali, né? Na mostragem ali. Muito obrigado, William. Espero nós que agradecemos aí. Fiquem bem aí, se cuidem. Todos nós. E vida longa ao podcast musical. Valeu, muito obrigado. Esse foi o podcast de hoje. Aqui no Roleta Russa, eu, William Dalton, fazendo a entrevista aqui com o Luciano Albo. E logo a gente vai se encontrar aqui nessa tela, trazendo mais um ícone da nossa música aqui do RS. Até lá.